Hoje a gente vai dar uma explorada no efeito Pixel High Pass. Esse é um efeito aí que causa uma distorção nas cores da sua imagem. Eu sou o Cris, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora aqui pro Resolume para dar uma olhada nesse efeito. Então, como sempre, já estamos aqui dentro do Resolume, vamos aplicar esse efeito Pixel High Pass, que pode ser encontrado aqui no painel de efeitos, tá? Ou Effects aí, o seu estando em inglês. Você pode procurar aqui pelo Pixel High Pass ou aplicar ele diretamente aqui no nosso clipe. Quando a gente aplica, ele não faz nenhuma mudança no nosso visual aqui do nosso vídeo, né? Mas ele tem aqui três parâmetros bem simples, que são os parâmetros RGB verde, vermelho e azul, tá? E o que esses parâmetros fazem? Aqui quando a gente abre esses parâmetros, por exemplo, parâmetro de vermelho, e aí ele começa a cortar os canais de cor vermelha. E aí você pode reparar que ele só passa as outras cores, que no caso são a verde e azul. E aqui a gente está com a nossa imagem em ciano exatamente por causa disso. Se a gente, por exemplo, fechar o azul, o nosso vídeo fica todo verde. Se a gente fechar o verde aqui agora, ele vai ficar todo preto. E aí você pode reparar que a gente fica com alguns artefatos aí, né? Porque ele fecha esses pixels de uma maneira um pouco contrastada, digamos assim, e a gente acaba tendo esses artefatos que inclusive podem ser interessantes dependendo aí do seu objetivo aí, do tipo de evento que você está fazendo, tá? Mas agora a gente vai ver algumas aplicações que a gente pode fazer com esse efeito. E antes de continuar aqui o tutorial, se você quiser se tornar um VJ completo aí, aprender do zero ao avançado sobre a profissão de VJ, dá uma olhada no meu curso VJ Revolution, é um curso que eu preparei uma metodologia completa aí para você sair do zero ao completo avançado como VJ, mas para você que também já é VJ, você consegue se aperfeiçoar lá com o meu curso. Nele eu te ensino aí desde a teoria, mostrando proporções, formatos, resoluções, taxa de quadro, o que é cada coisa, o que significa cada coisa, como que funcionam os vídeos, o que é cada coisa ali dentro, desde o que é o pixel até o que é um vídeo final. Te mostro como otimizar os seus arquivos, como renderizar os arquivos e também a utilizar dentro do Resolume, desde o básico até o completo avançado, passando por mapeamento, passando por tudo. E também, é claro, com o nosso grupo de alunos em que eu acompanho vocês de perto, tirando qualquer dúvida que vocês tenham aí no dia a dia. Então não marca bobeira que esse é um mercado que está crescendo cada vez mais e paga muito bem, tá? Inclusive em 2, 3 dias de trabalho você já consegue repor aí o investimento que você faz aqui no curso, trabalhando exclusivamente como VJ. Se você quiser conhecer, clica no primeiro link aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo, ou entra aqui no site vjrevolution.com, ou também pode clicar aqui no QR Code que está em algum lugar aqui da tela. E qualquer dúvida, é claro, pode mandar aqui nos comentários do YouTube ou lá no meu Instagram, lá na inbox, que eu vou te responder e matar essas dúvidas aí para você se tornar um VJ completão, tá? E agora vamos voltar aqui para o nosso tutorial. Aqui eu já preparei inclusive uma aplicação, eu vou fechar aqui esse efeito que eu acabei de aplicar aqui no meu clipe. Vou aqui abrir um que eu já apliquei antes. Eu dei um blackout aqui, mas agora eu vou voltar, ó. Aqui nesse exemplo eu preparei um visual que é bem interessante para a gente utilizar, por exemplo, em boates, em festas aí que tem um clima aí um pouco mais escuro, que é a gente trazer um blend mode aí, um modo de mesclagem aí para o nosso efeito. Aqui eu coloquei o modo de mesclagem diferença em 50% e abri aqui o nosso verde, tá? Se a gente abrir todo aqui, a gente inclusive tem um efeito interessante que a gente pode também automatizar. E esse efeito aqui eu também acho bacana de ser utilizado, por exemplo, como se fosse aí um estrobo, talvez. Então, para a gente fazer um estrobo aqui, a gente teria que, por exemplo, animar essa opacidade aqui na linha do tempo ou no BPM Sync, na sincronização BPM, tá? Vou deixar na sincronização BPM, vou aumentar essa velocidade aqui, ó, vou aumentar para 4. E aqui a gente tem um efeito já interessante, mas a gente ainda pode melhorar isso daqui com uma curva de envelope, ó. Essa curva de envelope a gente bota no máximo 50%. E aí quando a gente aumentar a velocidade aqui, a gente tem um estrobo também bem interessante. E a gente pode, por exemplo, abrir o estrobo e fechar, abrindo aqui o bypass desse efeito aqui no botão blackout.
Agora eu vou trazer de novo aqui os nossos parâmetros básicos aqui em outro clipe, para a gente ter uma noção de como que isso daqui funcionaria também em um outro exemplo. É claro que eu vou trazer aqui também um mais colorido, para vocês verem que como ele fecha as cores em determinados pixels primeiro, ele também pode te dar uma sensação de sombreado. Olha só que bacana que a gente pode fazer aqui com essa sensação de sombreado com o Pixel High Pass, que é bem bacana, que conforme você vai abrindo ele começa a pegar aí outras cores. Tá vendo que o fundo ele só pega depois que passa ali dos 70% ali do parâmetro. E aqui eu também tenho um outro exemplo de um vídeo que tem umas partes com degradê um pouquinho mais azul. Então essa parte que tem um degradê um pouquinho mais azul, se a gente fechar aqui, por exemplo, outras cores como o vermelho e o verde, esse azul ele demora muito a ser percebido. Então ele é bem interessante também da gente fazer uma coloração utilizando esse efeito Pixel High Pass. Olha só que bacana que dá para trazer de coloração aqui nesse vídeo utilizando esse efeito, abrindo apenas um pouquinho aqui o parâmetro do verde. É claro, se você abre muito, a gente acaba gerando esses artefatos aqui que não são bacanas. Dá uma sensação de que tá com... Se você estiver utilizando o painel de LED, ele vai dar uma sensação de que tá com o RCG errado. Isso daí não é legal. Então sempre evite de abrir aqui o parâmetro completamente até o final. Sempre deixa um pouquinho antes, que ele fica com esse efeito mais suavizado e a gente consegue aí fazer uma estilização na imagem de uma forma mais suave. Aqui eu também tenho um azul, ó. Aí a gente fica com a imagem um pouquinho mais amarelada. Mas, por exemplo, nesse vídeo aqui, eu gostei bastante desse visual. E você pode experimentar com os seus loops, experimentar com os seus vídeos e com as suas imagens, para ver em quais visuais você consegue chegar utilizando esse efeito. Se você também utiliza esse efeito de uma outra maneira aí, que não seja essa que eu trouxe aqui no vídeo, deixa nos comentários aqui embaixo, que é sempre legal compartilhar aí os tipos de utilização que cada um traz aí em cada efeito, tá? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa aquele like para ajudar o vídeo aqui a crescer cada vez mais. E se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.